Gostava nesta manhã falar de um tema que é baseado numa passagem de Êxodo 22. Êxodo 22. Êxodo 22. Êxodo 22, 21. Êxodo 22, 21. E se alguém desejar ler esta passagem, Êxodo 22, 21. Vamos assim, posso fazer a ver. O estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Exatamente. O estrangeiro não oprimirás, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. No capítulo seguinte, versículo 9, Êxodo 23, capítulo 9, capítulo 23, versículo 9. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Muito bem. Deixa eu ver se isto assim funciona. Ok. Estas passagens. Sim. Estas passagens eu vou ter de fazer sem. Também não é muito diferente, é uma questão de apresentação PowerPoint em que as coisas vão aparecendo aos pouquinhos e aqui vai aparecer tudo logo de uma vez, mas também não é muita diferença. Lemos assim: o estrangeiro não afligirás nem oprimirás, porque estrangeiros foste na terra do Egito. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. E o Senhor vai mais longe, dizendo em Levítico 19:10: semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu gosto muito desta passagem porque fala-nos de como a nação de Israel precisou de ser alertada para esta realidade de que vocês vão para uma terra, vocês vieram de uma situação muito adversa em que foram maltratados, foram escravizados por outro povo que não vos tratou com respeito, não vos tratou com dignidade. Vocês agora já saíram dessa situação, porque eu libertei-vos da terra do Egito. E agora vocês vão para uma terra onde vocês vão estar bem. Se andarem nos meus caminhos, vocês vão andar bem. E quando tu tiveres no teu meio estrangeiros, tu deves tratá-los bem. Porquê? Porque tu sabes o que é estar na situação deles. Tu consegues pôr-te nos sapatos dele, por assim dizer, ou no lugar deles. Porquê? Conhece o coração do estrangeiro fostes na terra do Egito. E o Senhor dá instruções bem claras para também tratar com respeito, tratar com consideração os estrangeiros que estão necessitados e precisam de algum sustento. E nós vemos alguém que levou isto ainda mais longe do que o que está aqui. O homem não responde para já. Quem é que fez? Foi mais longe do que o dizia a lei, no bom sentido. Quem foi? Fez isto ainda mais. Uma história muito bonita na palavra de Deus. As igrejas da Macedónia. Não, está bem, isso também, mas não é esse. Ruth e Noemi. A história de Ruth. E quem é que fez isto foi Boaz. Boaz, que era aquele homem rico, para o campo de quem Ruth foi fazer isto, rabiscar, apanhar rasquidar. Não sei se vocês aqui usavam essa. Eu fazia isso quando era pequeno, com um ancinho, andar assim a rasquidar a terra para apanhar alguma erva que sobrava. E lá os estrangeiros faziam isto. E Boaz, o que é que chegou a dizer? Deixai cair de propósito para eles poderem, para Ruth poder apanhar, porque ele sabia que Ruth tinha feito muito bem a Noemi. Isto fala-nos da empatia que nós devemos ter para com os que estão necessitados. E as experiências pelas quais nós passamos, muitas vezes negativas, devem levar-nos a quê?
a não maltratar ou julgar quem agora está a passar por uma situação difícil. Nós já passamos por uma situação difícil. Agora há outros que passam pela mesma situação ou por uma situação parecida. Qual deve ser a nossa atitude? Não é maltratar, não é julgar, não é apontar o dedo, mas sim ajudar. Eu costumo dizer que as pessoas que passam por este tipo de situações adversas, podem ser várias, podem ser económicas, podem ser de saúde, podem ser de relacionamentos, vários tipos de situações, não precisam de um dedo estendido para acusar, mas precisam de um braço estendido para ajudar a levantar. E quem já passou por situações difíceis, independentemente de ter sido ajudado ou não, deve e está mais bem preparado para ajudar quem já passou por elas. Deve levar-nos também, o facto de termos passado por situações difíceis, deve levar-nos a sentir a dor de quem está agora a passar, de uma maneira que quem não passou por elas não sabe dar o valor. E devemos ser sensíveis às suas dificuldades e também, muito importante, prover às suas necessidades. Ou seja, estou a passar por uma necessidade, eu devo estar atento para o que ela possa precisar e não ficar só a dizer, olha, esta pessoa precisa de ajuda e não fazer nada. Como diz Tiago, cerrar as suas entranhas e não ajudar aquele que está pobre ou necessitado. E a palavra de Deus deixa isso bem claro, em que diz em 2 Coríntios 1, 3 e 4, que Deus nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Para que nós fiquemos consolados também, mas para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Nós não devemos ser canais, não devemos ser depósitos de bênçãos, depósitos da consolação de Deus. Devemos passar isso aos outros. Devemos ser canais e não depósitos das bênçãos de Deus. E há alguns exemplos negativos. Na nossa sociedade nós vemos alguns exemplos negativos. Há imigrantes, nós ouvimos de vez em quando falar desse tipo de casos, de imigrantes que já estiveram aqui em Portugal ou noutros países numa situação adversa, quando lá chegaram, e depois quando ficam bem estabelecidos, o que é que eles fazem? Exploram outros imigrantes. E nós ouvimos às vezes falar de imigrantes com I, ou seja, aqueles que vieram para cá, que são explorados por pessoas da mesma nacionalidade deles. É terrível, não é? Há vítimas de abuso sexual que mais tarde tornam-se também agressores sexuais. Muitas vezes os agressores sexuais têm um historial por trás de abuso. Eles próprios sofreram abuso. Há vítimas de bullying que também se tornam bullies, ou seja, passaram por uma situação difícil. E o que é que eles fazem quando já não estão numa situação difícil? Maltratam outros. Incrivelmente, há houve ex-escravos, pessoas que estiveram debaixo da escravatura e quando conseguiram ser liberdade, também eles próprios tiveram escravos. Havia nos campos de concentração nazi, havia alguns judeus que auxiliavam os nazis no controlo dos seus irmãos. Ou seja, eles próprios oprimiam outros judeus. E nós vemos isso até na Bíblia. Parece que lhes está no sangue. Vemos que alguns dos israelitas no Egito, o que eram maiorais. O faraó colocou-os por maiorais sobre os seus concidadãos, sobre os seus irmãos, e o tratamento não era assim tão bom quanto isso, pelo que me dá a entender. Alguns exemplos positivos na nossa sociedade, não há só exemplos negativos. Há imigrantes que se estabeleceram aqui em Portugal e também pessoas que já estiveram imigradas lá fora e que voltaram para Portugal e procuram ajudar na integração de novos imigrantes. Porquê? Porque eles conhecem o coração do estrangeiro, porque foram estrangeiros na terra do Egito. Claro que não é literalmente, é sentido figurado. Eles já passaram pela situação de ir para um país novo, não conhecer ninguém, não ter uma rede de apoio
e procuram ajudar estas pessoas. Esta eu ia dizer menina, mas ela já tem quase 30 anos, já há para aí 10 anos, ela foi baleada, a Malala Yousafzai. Ela penso que até ganhou prémios internacionais devido à sua luta da paz. Obrigado, exatamente. Eu não tinha a certeza, eu tinha a ideia que era Prémio Nobel da Paz, mas não quis atravessar. Obrigado. Foi baleada por defender a educação das meninas. Foi baleada. E como ela sabia a dificuldade que era para as meninas terem acesso à educação, porque não sei se sabem, em países islâmicos radicais, se alguma menina vai a uma escola, elas são maltratadas, violadas, mortas, raptadas. É muito, muito complicado. Esta aqui tentaram matá-la. E ela então criou um fundo para ajudar outras meninas a estudar. Ela conhece o coração do estrangeiro porque foi estrangeira na terra do Egito. Há esta senhora, Oprah Winfrey, que viveu na pobreza na sua infância e até sofreu abusos sexuais por parte de um tio. O que é que ela fez? Criou uma fundação que ajuda na educação de jovens carentes. Pessoas que já passaram estão agora a passar pela situação pela qual ela passou. Ela, em vez de canalizar aquilo para o ressentimento, ela canalizou para ajudar outros. E isto é muito importante. Quando nós passamos por uma situação difícil, por uma situação traumática, em vez de ficarmos revoltados, em vez de pensarmos ninguém me ajudou quando eu precisei, eu também não quero saber de ninguém. Eu vou concentrar-me só na minha dor. O ideal é canalizar isso para ajudar outros. Este senhor, Nick Vujicic, nasceu sem membros. Não nasceu sem um dedo, não nasceu sem uma mão, não nasceu sem um braço, não nasceu sem uma perna. Nasceu sem 2 braços e sem 2 pernas. A única coisa que ele tem, não dá para ver aqui bem na fotografia, tem aquilo que ele chama uma asa de frango, que o ajuda, e há vídeos dele a dar palestras motivacionais. O que ele faz é, tenta usar o seu exemplo para dizer: se eu consigo, tu também consegues. E eu penso que ele até tem raízes cristãs, tem ideia disso. Ele, claro que a mensagem que ele passa, provavelmente o foco dele não é em pregar o Evangelho, o que seria ótimo, mas procura passar uma mensagem de esperança a pessoas que passam por situações adversas. E há vídeos dele em que ele está num palco, cai ao chão e diz: parece que já não há nada a fazer, estou aqui no chão. Ele tem um microfone daqueles auricular e microfone em que não é preciso estar a pegar em nada, porque ele não consegue, não é? E ele continua a falar, e com aquela asinha de frango, que parece que não é nada, ele consegue pôr-se novamente em pé. E há vídeos dele a nadar, a fazer coisas que alguns de nós que somos saudáveis não fazemos. Ele até tem um livro com esta fotografia, ou parecida, na capa, em que o título é: qual é a tua desculpa? Ou seja, se eu consigo, tu também consegues. Não se focou na sua doença, na sua condição física. O que é que ele faz? Procura ajudar outros. Porque alguns da situação dele, ou se tivesse tido pais mal intencionados, usavam-no para a mendicidade, por exemplo. Olha, coitadinho, do aleijadinho. Não, mas ele tentou mostrar que é possível a qualquer um ter uma vida com bem sucedido, não é bem sucedido, uma vida com algum propósito. Esta jovem tem agora cerca de 20 anos. Aos 12 anos começou a achar que era rapaz. Isso agora é não vou dizer uma epidemia, mas é uma pandemia, muito devido à influência das redes sociais e dos meios de comunicação e dos influencers. Se ouvirem que alguém é influencer, cuidado, fujam a 7 pés, porque provavelmente não é uma boa influência. E há influencers nesta área, pessoas que dizem eles, mudaram de sexo, e depois dizem que aquilo é extraordinário, que sentem-se muito melhor, e estas crianças com 12 anos veem isto e acham que também são.
tão pouco confusas quanto à sua sexualidade, que é natural. Mas passa, normalmente, com a idade. Mas esta menina achava que não era rapariga, que era um rapaz. E foi a um médico que lhe disse aos pais: vocês preferem um filho vivo ou uma filha morta? E qualquer pai quer o melhor para os filhos, não é? E se houver um diagnóstico destes, claro que vão confiar nos médicos. Ela fez aquilo que se chama dupla mastectomia, que é retirar as mamas. Retirou as duas. Não foi mais longe ao tirar todo o aparelho reprodutor feminino, que há pessoas que o fazem. E mais tarde arrependem-se. Ela arrepende-se. E ela diz, não sei se é nesta... Ela aqui está perante o Senado, ou perante o Congresso americano, e ela costuma dizer muitas vezes: eu não sei se poderei algum dia ter filhos, devido às hormonas que tomei, não sei se algum dia vou poder ter filhos, mas mesmo que os tenha, nunca os poderei amamentar. O que é terrível. Então o que é que ela faz? Perante esta situação, em vez de entrar em desespero, entrar num buraco depressivo, ela procura usar o seu exemplo para ajudar outros. Muito importante. Ela usa a sua experiência para alertar para as implicações negativas destes tratamentos de afirmação de género. Esta senhora, poucos conhecerão, eu não conhecia o nome dela, conhecia o nome Roe. Ela ficou conhecida por Jane Roe, que foi a mulher cujo caso levou à decisão Roe vs. Wade nos Estados Unidos, há mais de 50 anos, de tornar o aborto impossível de criminalizar em qualquer estado dos Estados Unidos. Ou seja, tornou-se praticamente a lei em todos os Estados Unidos. Ninguém podia impedir as mulheres daquilo a que se chamam direitos reprodutivos, justiça reprodutiva. Ou seja, estou grávida, não quero estar, então há uma solução para isso. E esta mulher não chegou a abortar, porque o caso arrastou-se, ela teve o filho, deu para a adoção, e agora? O que é que ela faz? É ativista contra o aborto. Porque sente que foi usada. E em vez de ficar revoltada com aquilo que lhe aconteceu, com o aproveitamento que fizeram dela, porque ela foi uma vítima de uma advogada ativista que quis usar este caso para levar à decisão que acabou por estar em vigor durante 50 anos, só para aí há 2 anos e meio, há cerca de 3 anos é que os juízes do Supremo Tribunal Americano voltaram atrás com essa decisão. Também tem aqui alguns exemplos portugueses. Ana Nunes teve a sua filha com um diagnóstico de cancro, teve de mudar toda a sua vida para Lisboa, e que ela sabe o que é o coração do estrangeiro, porque foi estrangeira na terra do Egito. Ela sabe a dificuldade que é estar longe da sua terra, sem grande ajuda, para poder estar perto da filha nos tratamentos. Então o que é que ela fez? Ninguém me quis ajudar, portanto, olha, desenrasca-se que eu também me desenrasquei. Não. Ela criou a Associação Acreditar, que ajuda pais na mesma situação de dificuldade emocional e também logística, por causa de mudar de terra para fazer os tratamentos. Este é um exemplo de pais que, perante uma situação trágica, o que é que fizeram? Canalizaram isso para algo de bom. Esta jovem, não conseguem ver bem a fotografia, mas faleceu há 3 anos num acidente de viação enquanto trabalhava como jornalista. A Marta Louro trabalhava no trânsito de Lisboa para a CMTV, era jornalista, e um dia a ir de um sítio para o outro, porque ali de manhã havia muito trânsito e eles gostam de ser os primeiros a chegar a qualquer coisa que aconteça. Ela estava a deslocar-se e numa moto, foi abalroada a moto e ela morreu. E o que é que os pais fizeram? É difícil, claro, não vou dizer que não é difícil. É uma tragédia, perder um filho, ainda mais nesta situação em que ninguém contava.
criaram uma bolsa que agora apoia jovens jornalistas na mesma situação dela, uma pessoa jovem que tem este sonho de ser jornalista e procura ajudar outras pessoas, porque eles sabem, conhecem o coração do estrangeiro porque foram estrangeiros na terra do Egito. Mas há mais bons exemplos. Bons exemplos. Este senhor, do lado esquerdo, é o Dietrich Bonhoeffer. Olhando para o ano de nascimento e o ano de falecimento, nós ficamos um pouco chocados por duas razões. Primeiro, porque viveu apenas 39 anos. E segundo, porque morreu no ano em que acabou a Segunda Guerra Mundial. E ele vivia na Alemanha. E era um teólogo alemão. Alguns escritos dele e livros cristãos interessantes da autoria deste senhor. Ele teve uma oportunidade, quando as coisas começaram a ficar más e perigosas na Alemanha, ele teve uma oportunidade de ir para os Estados Unidos ensinar numa universidade teológica, uma universidade cristã. Teve essa oportunidade e foi. Mas quando viu que as coisas estavam a ficar mesmo difíceis, ele voltou para a Alemanha para resistir ao regime. Participou, inclusive, numa tentativa de assassinar o Hitler. Essa parte já não subscrevemos, mas subscrevemos certamente a resistência ao regime. Ajudou vários judeus e acabou executado. E eu fico sempre emocionado com estas histórias de alguém que já esteve numa situação difícil, conseguiu sair dela e em vez de deixa-me estar aqui, sossegadinho, fazer as coisas, tentar combater o mal à distância, orar, fazer algum ativismo, mas em segurança, voltam para o sítio onde é mais difícil. E este homem fez isso e acabou morto. E esta senhora, Harriet Tubman, esta senhora já viveu mais anos, ela nasceu escrava e conseguiu escapar. Quando estava em segurança, porque nos Estados Unidos, nesta altura, havia estados que eram contra a escravatura e outros que eram favoráveis à escravatura. E foi isso que deu origem à Guerra Civil Americana. E ela conseguiu escapar para um estado onde a escravatura já tinha sido abolida. Ela voltou ao sul, que era onde havia a escravatura, 13 vezes e salvou várias outras pessoas. Eu podia falar aqui do Aristides Sousa Mendes, por exemplo, mas é um caso diferente. Porquê? Ou do Oscar Schindler, que salvou muitos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Porquê? Porque eles não sabiam o que era estar naquela situação adversa. Claro que isso torna o seu caso não menos emblemático e digno de louvor. Mas estas pessoas que passaram por uma situação difícil, conseguiram sair dela e depois voltam atrás para ajudar aqueles que ainda lá estão, é revelador de alguém que conhece o coração do estrangeiro, porque foi estrangeiro na terra do Egito. E já chega de exemplos seculares, apesar de nos deixarem, de nos desafiarem. E para além de mais isto, se os descrentes, alguns destes até serão descrentes, se os descrentes conseguem fazer isto, aqueles que não têm temor de Deus conseguem fazer isto, qual é a nossa desculpa para não fazer? Porque nós temos mandamento. Claro que não vou dizer que este mandamento que nós lemos em Êxodo 22 e Êxodo 23 e depois em Levítico, que é para nós, claro que não é diretamente para nós, mas nós podemos aproveitar esta lição, este princípio de que devemos ser solidários, empáticos para com o que sofre, particularmente quando nós já passamos pela situação. E nós temos o exemplo de Davi. Davi foi perseguido durante anos, pensou durante décadas, pelo rei Saul. Ele sabia a dificuldade que era não saber se no dia seguinte ia estar vivo. Não sabia quando é que alguém o iria denunciar, quando é que apareceria algum enviado de Saul, ou quando é que algum dos seus até se viraria contra ele para agradar a Saul. Ele sabia o que era isso. E por isso, mais tarde, quando ele já estava com o seu reino estabelecido, o que é que ele fez em relação a Mefibosete? Mefibosete, que era neto de Saul, filho de Jonatas, Davi usou de beneficência para com ele. E eu gosto bastante daquela expressão que ele diz: não temas, Mefibosete. Não temas. Porque o Mefibosete se calhar veio à presença de Davi quando os mandaram chamar e pensou: estou feito.
O Davi foi perseguido pelo meu avô. E para o Mefibosete nunca ter aparecido, é porque se calhar tinha medo. Se calhar não conhecia o coração de Davi. Se calhar só ouvia más histórias sobre Davi. E Davi sabia o que era ter medo, sabia o que era sentir-se perseguido e não saber se ia estar vivo no momento seguinte. Ele disse: não temas, Mefibosete. A viúva de Sarepta, aquela mulher que Deus usou para ajudar Elias, e também ajudou a ela. Ela sabia o que era passar necessidades, e foi ela que ajudou o profeta Elias. Os planos dela para a vida, para o resto da vida dela, eram apanhar lenha, cozinhar, comer, ela e o seu filho, e morrer. Não tinha mais nada. Estava em fim de linha. Imagina assim, disponibilizou-se para ajudar o profeta Elias. A viúva pobre foi a mulher que nós lemos em Lucas 12, foi a mulher que, em termos percentuais, mais deu. Porquê? Porque deu tudo o que tinha. Os outros davam do que sobrava, mas esta mulher deu tudo. Ela sabia o que era passar necessidade. Ela pensou: eu vou ajudar os outros. Os outros estão a passar por necessidades, precisam. Eu consigo até viver sem isto e eu vou dar. O bom samaritano. O bom samaritano que nós lemos na parábola, penso que diz parábola. Agora, às vezes tenho dúvida se diz parábola ou não. diz parábola, sim. O samaritano sabia o que era ser desprezado, sabia o que era ser posto de parte. E quando viu aquele homem que foi assaltado e deixado para morrer, passou o fariseu, não ligou nenhuma. Passou o escriba, também não ligou nenhuma. Passou o samaritano, que sabia o que era ser estrangeiro na terra do Egito, foi ele que o foi ajudar. Não aqueles que nunca passaram por necessidades, como o escriba e o fariseu. Não sabiam o que era a adversidade. Não sabiam o que era ser rejeitado pela sociedade. Mas o bom samaritano sabia. Por isso foi ele que foi ajudar o homem que tinha sido assaltado e deixado para morrer. Os macedónios, os filipenses, apesar da sua profunda pobreza que nós lemos em 2 Coríntios 8, eles eram mesmo muito pobres. E ajudavam quando foi preciso tirar coletas para ajudar os irmãos em necessidade. Ajudaram Paulo, e eles não eram os mais ricos, eram pobres mesmo. Eles provavelmente ficaram sem comer para poder ajudar a Paulo. E não enviaram muito mesmo, mas Paulo ainda assim diz que ficou cheio, ficou satisfeito, não com o dinheiro que eles enviaram, mas sim com a atitude deles. Eles provavelmente tiveram de dizer uns para os outros: olha, este ano as nossas férias vão ter de ser numa ilha, numa praia paradisíaca grega, que era só ir até ao mar e já estavam numa praia paradisíaca grega. Mas não era fácil, não foi fácil. Tiveram de passar necessidades. E sabem uma coisa? Eu falei ao de leve disto numa ida à casa da irmã Filomena, e na altura o irmão Amadeu chamou-me a atenção para este pormenor, e eu quero partilhar convosco. Que nós lemos em 2 Coríntios 8. Vamos a esta passagem, senão vocês depois dizem que eu vim aqui e vocês nem manejam as Bíblias. 2 Coríntios 8, eu gosto muito desta passagem. 2 Coríntios 8, eu vou começar a ler para... Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testigo, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos, a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também em si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Reparem nesta expressão no versículo 4, pedindo-nos com muitos rogos. No que diz respeito a ofertas, o bíblico é pedir muito e com muita insistência. Pedir o quê? Dinheiro? Pedir para me darem? Não. É pedir para... eu também quero ajudar. Eu também quero contribuir. Eu também quero fazer parte
das pessoas que ajudam os necessitados. Nós vemos, infelizmente, na cristandade, muitos a pedir com muita insistência, nem é com muitos rogos, é com, às vezes até com ameaças veladas, pedir contribuição, ou quase exigir. Alguns exigem mesmo, mas o que é bíblico é pedir muito para poder ajudar. Nós também temos o exemplo de Paulo. Paulo sabia o que era ser hostil para com o Evangelho, o que era opor-se ao Evangelho, porque ele já lá esteve, já lá tinha estado, ele já tinha sido estrangeiro na terra do Egito, neste aspecto. E por isso mesmo, ele quando via alguém que não conhecia a Cristo, o que é que ele fazia? Ele certamente pensava, não há casos perdidos. Se havia algum caso, humanamente falando, perdido, era eu. E se o Senhor pôde salvar a mim, pode salvar a qualquer um. E há um exemplo muito claro disso. É uma passagem que é mais ou menos conhecida, em Atos 20, quando o povo de Éfeso se juntou no teatro e aquilo estava um ajuntamento muito confuso, muito perigoso. E Paulo, quando soube que as pessoas, o Evangelho estava a ter um efeito tal naquela cidade que os que se dedicavam às práticas mágicas tinham queimado os seus livros de magia, e alguns estavam muito preocupados porque Éfeso era conhecida pela falsa deusa Diana. E então alguns artífices, um deles incitados por um deles que era o Demétrio, eles juntaram-se lá porque estavam com medo de que o seu negócio acabasse. Imaginem o que era. Agora o Evangelho crescer de tal maneira em Fátima que as pessoas ali estavam com medo de que todo o seu negócio desaparecesse. É um pouco a mesma coisa. E então juntaram-se ali. E Paulo, em vez de pensar, olha, estão ali todos juntos, olha, deixa-me sair de fininho, fugir daqui de Éfeso, porque eu não quero ficar, não quero acabar morto aqui. Isto é perigoso. O que é que ele fez? Ele quis ir lá, porque onde eu veria uma ameaça à minha integridade física, Paulo via uma oportunidade para evangelizar. Ele pensava, estas pessoas parecem estar fora de si. E realmente eles estiveram ali a gritar, grande a Diana dos Efésios, durante horas. Pelo espaço de quase 2 horas, penso eu. Paulo quis ir lá, porque para Paulo não havia casos perdidos. E é importante nós percebermos isso, que não há casos perdidos. E Paulo tinha bem noção disso. E por isso procurava por todos os meios de salvar alguns. Eu gosto muito de uma expressão que me contam do irmão Sobral, que quando ele via uma pessoa drogada, uma pessoa embriagada, fazer uma figura triste, ele dizia algo como isto: Viriato, que era o primeiro nome do irmão Sobral, Viriato, se não fosse a graça de Deus, tu podias ser aquele bêbado. E devemos olhar para nós e pensar o que nós éramos antes, porque nós já fomos estrangeiros na terra do Egito. E o exemplo máximo do Senhor Jesus Cristo, que viveu como um de nós, e por isso, como viveu aqui como um de nós, mas sem pecado, ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. Esta passagem de Hebreus 4,15 diz que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele compreende o coração do estrangeiro, porque foi estrangeiro na terra do Egito. É fácil nós esquecermos de como foi quando estivemos na adversidade. Quando passamos de uma situação difícil para uma situação boa, é fácil esquecermos da nossa condição anterior. E aqui nós temos o exemplo do copeiro, do faraó, que esteve preso com José. E quando foi devolvido à liberdade, ele esqueceu-se de José.
Já não se lembrou mais da situação do estrangeiro. E mais tarde ele diz: dos meus pecados me lembro agora. Ou seja, ele reconheceu: eu fiz mal em não me ter lembrado. Mas é fácil nós esquecermos da situação. Como disse há bocadinho, o estrangeiro, quando eu digo estrangeiro, acho que percebem que eu não estou aqui a fazer sequer uma declaração política em relação à imigração. Não é isso. Não vamos tratar mal as pessoas que vêm para aqui. Claro que tem de haver regras também, e nós sentimos por vezes, aqui na nossa zona nem tanto, mas vai-se sentir em Portugal algumas situações constrangedoras devido a certo tipo de imigração. Mas não é isso que eu estou a querer dizer. Quando eu falo em estrangeiro, é a pessoa que já passou por uma situação difícil e agora deve ajudar o outro. O estrangeiro precisa não de um dedo estendido para acusar, mas sim de um braço estendido para ajudar a levantar. E também é importante que não devemos pensar: ninguém me ajudou quando eu passei pela situação difícil, agora também não quero saber dos outros. Ninguém quis saber de mim, agora os outros que se derrasquem. A nossa ajuda não deve depender de termos sido ajudados quando fomos estrangeiros na terra do Egito. Isto é um pouco como aquela pessoa que atravessa um rio e a primeira vez que atravessa vai por cima das pedras e até pode cair. Várias vezes até conseguir fazer o percurso de uma forma segura. E como ela já sabe os lugares mais perigosos, onde as pedras podem não estar tão seguras ou podem estar mais escorregadias, ele pode avisar os outros que vão também tentar atravessar o rio: olha, aqui é perigoso, aqui é mais difícil, cuidado. E isso nós devemos fazê-lo. Nós que já passamos pelas situações, podemos com maior propriedade ajudar essas pessoas. E por vezes, quem nunca foi estrangeiro não sabe valorizar as dificuldades alheias como aquele que foi. Por exemplo, a situação de saúde pela qual eu passei ajudou-me a valorizar coisas que noutros tempos eu não valorizei. Pessoas próximas de mim até que também passaram por uma situação de saúde complicada. E eu, na altura, não sabia o que era aquilo. E se calhar não fui tão atencioso, tão empático como deveria ter sido. Por isso é bom, como diz o salmista, foi-me bom ter sido afligido para que conhecesse a tua lei. E às vezes é preciso nós passarmos pelas situações para depois percebermos que a palavra de Deus já dizia aquilo há muito tempo, desde sempre. Mas eu nunca tinha aprendido bem aquilo porque não tinha passado pela situação. E eu quero terminar com esta pergunta, que é: nós vamos passar por situações adversas, mais cedo ou mais tarde. Se estavam à espera de não passar por dificuldades ao longo das vossas vidas, enganem-se. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. E o Senhor diz isto antes, diz: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos passar por situações difíceis, mas podemos ter paz na mesma, confiando no Senhor. E já que passamos pelas situações, já que vamos passar por uma situação difícil, desagradável, que nos pode deixar prostrados, pode deixar-nos com sequelas para a vida, isso já é mau o suficiente. Portanto, por que não usar essa má experiência para ajudar outros? Porque esta pode ser uma das bênçãos da adversidade, uma das coisas boas que podem resultar como consequência de termos passado por uma situação difícil. E um pouco na linha daquela pergunta que um fariseu faz ao Senhor, em que ele pergunta: quem é o meu próximo? Eu pergunto, cada um deve perguntar: quem é o meu estrangeiro? Quem é a pessoa que está a passar por uma situação idêntica àquela pela qual eu passei e que eu posso ajudar? E que eu posso ter uma palavra de consolação, posso ter uma mão estendida para ajudar a levantar, posso até aconselhar, posso até ajudar. O Senhor nos ajuda a termos este espírito. O Senhor sabia bem como era o coração do povo de Israel. O povo de Israel era perito em aproveitar-se dos outros.
E por isso o Senhor precisou de os alertar para esta necessidade. E cada um de nós pense como é que eu posso ajudar outros que passam por uma situação de dificuldade. Que o Senhor nos abençoe. Um bom domingo para todos e até uma próxima, se Deus quiser.